Vocês sabem quais são as funções da mulher dentro de um casamento e as funções de um homem? Eu vou tentar resumir nesse vídeo aqui, junto com a Vanessa, quais são os papéis de cada um, porque são papéis diferentes, tá? Não aceite essa ideia de que tem papéis iguais e que tudo precisa ser dividido meio a meio, uma ideia meio socialista da coisa, que todo mundo é igual, exatamente igual e vai ser rachado igual e é igual. Não, não é igual, é diferente. Um tem um negócio, outro tem outro. O que não é igual é diferente. São plugs diferentes, são hormônios diferentes, são traços de personalidade muito diferentes. A mulher foi equipada com algumas coisas de fábrica, tá? Imagine que você tem um carro, que você tem um automóvel, que ele vem com alguns opcionais de fábrica, o homem vem com outros diferentes. O cérebro da mulher, por exemplo, ele tende a ser... A mulher é mais inteligente mesmo, tá? Ela tende a ser mais inteligente, ela tem uma visão mais, às vezes, periférica das coisas, ela tem muito mais facilidade de desenvolver empatia, né? Por isso que normalmente ela é mais cuidadosa com os filhos, ela tem... Se você ficar jogando para trás, você vai sair da câmera. Ela tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com criança e tudo mais. O marido, já por sua vez, ele tem um olhar muito mais focado, até mesmo pela testosterona, ele tem muito mais iniciativa, muito mais força física também para fazer as coisas. Isso diminui até um pouco da empatia, é algo que nós precisamos desenvolver, tá? Algo que o homem precisa desenvolver. Nós somos mais ousados, então nós temos uma habilidade maior para caçar, para sair para a rua, para trazer dinheiro para casa, Tomar decisões. para tomar decisões mais sérias. A mulher normalmente ela tende a ser um pouco mais segura, né? Ela quer um pouco mais de segurança. O homem, na verdade, ele tende a querer mais desafio. O homem como foi formado para ser. A Tá? própria testosterona gera essa coragem a mais de tomar decisões Exato. com risco, assumir decisões com risco. Então, assim, nós temos uma predisposição, a mulher tem outra predisposição. E a própria palavra de Deus, ela definiu algumas coisas que cada um tem que fazer. Então, eu vou começar falando do meu papel, tá? E depois a Vanessa vai falar o papel das mulheres. Entenda, eu tô, inclusive, falando o meu papel primeiro, porque toda vez que eu falo o papel da mulher, elas nem terminam de assistir o vídeo. E elas já começam a xingar. Tô cuidando de um filho adulto agora? Esse é que eu mais ouço. Pronto. Agora casei com um menino que eu tenho que elogiar. Elas reclamam de ter que elogiar. Reclamam assim, mas como se fosse um fardo gigantesco ter que elogiar o próprio marido. Mas é. Fala essa parte, né? Marido, é muito leve, você só tem que dar a vida pela sua esposa, tá? Você tem que amá-la como Jesus amou a igreja. Não é exigido isso dela, tá? Não é exigido nem amor da mulher na palavra de Deus pro homem. Não que você não deva amar, tá? Só tô dizendo que não é exigido, mas é exigido de nós. O homem tem a responsabilidade de proteger a mulher. Eu gosto do PPP, né? Protetor, provedor, profeta. Então, quando nós falamos de protetor, ele protege em vários níveis. Nível físico, que eu acho que é o mais, né, o que as pessoas mais Fácil de imaginam, entender. mais fácil de perceber. Então, você, homem, você tem que ser, de certa forma, intimidador. É importante que você cuide do seu próprio corpo, que você tenha força para reagir a qualquer desafio, qualquer eventualidade. Você vai perdendo testosterona, você vai perdendo a sua capacidade de ser protetor, tá? Não que você vá usar de força física, não tô te chamando a ser truculento, não é isso, mas você tem que, no mínimo, ser capaz de defender a sua esposa caso algum animal venha, alguma pessoa venha, sei lá, né? Enfim, segurar algum peso, alguma coisa assim. Então você tem uma proteção física. Você também foi incumbido de fazer uma proteção moral, né? Você... O que é proteger moralmente? É não ficar escondendo coisas da sua esposa, é não tratar ela com truculência, porque nós temos uma testosterona maior, talvez a tendência nossa seja um pouco mais ríspido. Você vai ser ríspido, às vezes você vai ser duro e seco com seus amigos, com outras pessoas jogando futebol, aí você pode homens. ser com outros homens, que aí você já é bruto mesmo, vocês já estão lá, você se entenda. Agora com a sua esposa, você tem que frear um pouco essa testosterona, usa ela de outra forma, você vai usar a testosterona com a sua esposa de outra forma. Só que você tem que ser mais gentil, você tem que ser mais cordial, você vai ter que tomar a sua cruz, de ouvir um pouco mais,
existem estudos, eu não sei se isso é real, mas você já deve ter ouvido falar isso, que a mulher fala 21 mil palavras por dia, enquanto o homem fala 7 mil. O homem vai pro trabalho, passa o dia inteiro, gasta 7 mil dele, ele chega em casa, a esposa tava só com a criança, ou ficou em casa, ela ainda tem umas 16, 17 mil pra gastar. E aí você quer ficar só calado. Só que você, como marido, como aquele marido que é como Jesus que amou a igreja, você vai fazer o quê? Mesmo que você esteja cansado, querendo não ouvir nada, você vai fazer um esforço e vai ouvir a sua esposa. Porque ela precisa falar, ela quer falar. E é nisso que ela se sente amada, é nisso que ela se sente acolhida. E é um esforço. Companheirismo. É um esforço, tá? É um esforço para o homem. Para a mulher, talvez não seja um esforço ficar conversando com o marido. Mas para o homem é. Mas por causa da natureza do homem. Você viu lá, nós lá no... Só na cara. Antes estava na minha, agora tá revezando. Você viu como foi lá no clube, né? A gente foi esse fim de semana pro clube, juntou 4 maridos e 4 esposas. Monólogo de Homens das Cavernas. Junta as esposas. Eu nunca vi tanto assunto daquele jeito. Os homens ficam assim, ó. Cada um fica num canto, dá um joia. Aí a gente vai lá, Celular. troca ideia, conversa 5 minutos, sai de perto. E é assim, o homem é mais difícil. Ele parece que não gosta de conversar, ele fica viajando na maionese, deita, fica no mundo dele, faz os exercícios, fazendo os apoios ali com o Arthur e tal. O homem é meio esquisito, ele é diferente da mulher. Então você tem a obrigação de protegê-la moralmente, que é no sentido também de, como eu disse, ser transparente com ela. Não gerar desconfiança na sua esposa. Isso você ser amiguinho de mais de gente no seu trabalho. Abraçar pessoas quando você vai cumprimentar. Parece uma coisa simples. Só que se você é dado demais, você traz insegurança para ela. Você está deixando de ser o protetor moral da sua esposa. Você entende? Se você é uma pessoa que na internet você é muito dado, muito aberto. Se você vê pessoas, às vezes, que tem liberdade demais com a sua esposa e você não se impõe como marido... Porque tem gente que é folgado, você tem que saber determinar o seu território também. Sua esposa é seu território, mas não entenda isso como possessão. Eu também sou território dela. Como respeito. Você entende? Eu também sou território dela. Eu sou dono da Vanessa, assim como ela é minha dona. Não é uma coisa tipo um marido machista possessivo. Não, ela é minha dona. A palavra de Deus diz que o meu corpo pertence a ela. E o corpo dela pertence a mim. E quando a palavra fala isso, está falando sobre sexo, tá? Isso aqui depois a gente tem que falar, então assim... Você para Acho de negar. sexo, Para de negar. No contexto bíblico tá falando do sexo. Para de negar pro seu esposo. E o seu esposo, para de negar pro seu... Porque tem esposo que nega pra esposa. Você acredita? Tem o seu tema. Não, mas isso aqui tudo faz parte. Você toma um Viagra aí. Viagra não, é Tadalafila. Você toma uns maca peruana, põe uma testosterona aí com o médico. Porque vocês precisam fazer amor. Você vai ficar tomando... Vai começar uma rotação aqui no meio do vídeo. Você esquece os trem. Aí, olha só. Você protege fisicamente, você protege moralmente, você protege espiritualmente. Eu postei uma foto essa semana que a gente fez com o ChatGPT. Vocês viram? Tipo, um homem abraçando, era uma foto, tipo, simulação minha, né? Abraçando a Vanessa abraçando os 2 meninos, e eu tomando um monte de flechada nas costas, e o Espírito Santo aqui em cima. Essa é a ordem, o Espírito Santo me dá direção e me protege, eu protejo e aguento as porradas para não chegar na Vanessa e chegar nos filhos. Isso é uma visão espiritual da coisa. Porque quando eu saio dessa posição de ser aquele que intercede pela minha casa, ser aquele que põe o joelho no chão e oro para minha família, pelos meus filhos, que eu oro pela minha esposa, que eu oro pelo meu lar, se eu deixo de trazer a presença de Deus para dentro do meu lar, se eu levo a minha família, assim, de forma intencional, vou afastando eles do ambiente de vida de igreja, eu estou saindo dessa posição de proteção e eles estão sensíveis espiritualmente. Eles estão desprotegidos. Então o cão tem acesso, vai atacar a cabeça do seu filho. Você acredita? Filhos de 6, 7 anos sofrem com depressão. O diabo, ele ataca desde pequeno, tá? Se você olhar na Bíblia, você vai ver que ele tenta pegar as crianças, ele tenta matar as crianças desde cedo. No Egito, ele fala para Moisés deixar as crianças. Fala, já, pode ser que vocês saiam, mas deixa as crianças. Ele investe nas crianças. Então, você que é pai, entenda, você tem uma função. Se você sai dessa posição espiritual, de protetor espiritual, de sacerdote, de profeta do seu lar, você abre espaço para que maldição entre na sua casa. E durante restauração de casamento, processos de cura, a esposa foi traída, o que quer que tenha acontecido.
não deixe seus filhos descobertos, não tire o foco de sobre eles. Porque a gente tem visto pessoas más se aproveitando desse momento de fragilidade da família, porque não existe um homem protegendo a casa, e a esposa muitas vezes está em cacos, né? Está frágil, aproveitando desse momento para abusar, a gente para lê a aliciar estatística, a criança. mais de 70% dos abusos com crianças, tanto meninos como meninas, acontecem em lares que não têm a figura do pai presente. Não que a criança não tenha pai, ela tem um pai, só que o pai não está presente. Às vezes divorciou, separou, foi viver a aventura, foi buscar a própria felicidade. Esses dias eu tava falando com a Vanessa, chegando algumas mensagens de um povo falando assim, o cara falando, me desculpa, eu tenho que ser feliz. Meus filhos vão entender, eles vão crescer e vou ter a própria família deles. Olha que filho da... me dá raiva, eu sei que eu já apontei muita coisa, e se você me segue, algumas pessoas falam, ah, você tá falando isso hoje, mas você já fez um monte de merda. Fiz. E quase arrebentei com a minha vida, quase arrebentei com a vida dela, quase arrebentei com a vida dos meus filhos. E de um monte de gente. Então eu assumo, eu fiz besteira, eu fiz merda, tava cego, fui um idiota, fui um babaca, mas Deus me abriu os olhos. Deus me resgatou. Por isso que eu tô aqui hoje alertando outros homens. Eu tô tentando socorrer outras famílias. Você entende? Esses vídeos que eu tenho feito, tudo isso que a gente tem feito é na tentativa de socorrer famílias. Porque chega pra mim todo santo dia um monte de gente desesperado, tanto homens como mulheres. Agora imagina os filhos, o desespero que está na cabeça desses meninos. Então, função, amar a mulher como Jesus amou a igreja, dar a vida por ela, proteger em todos esses níveis e ser o provedor da sua casa. O que é ser o provedor? É aquele que traz recursos de fora para dentro. Ah, Ricardo, então quer dizer que a mulher não precisa trabalhar? Não, não é isso. O ideal é que ela não precise. Mas não que ela não possa. Hoje a Vanessa, por exemplo, tem a opção. Se ela quiser trabalhar fora para fazer renda, ela pode. Ela não tem a necessidade. Então esse é o ambiente ideal. Eu entendo, gente, que num Brasil onde a média salarial das pessoas é tipo 2, 3 salários... Seja necessário. Vai ser necessário. Mas vamos falar do que é almejável. Eu estou tentando trazer para vocês o que é desejável. A responsabilidade de manter a casa, mesmo que os dois tenham salários, tá? A responsabilidade de manter as despesas da casa, ela tem que vir sobre o esposo. O dinheiro é do casal? Sim. De comum acordo, vocês têm um dinheiro só? Sim. Mas, homem, aprenda a retirar de cima da mulher esse fardo. Essa mochila não é dela, essa mochila é sua, caboclo. Então você assume. Se em algum momento vocês precisam juntos cooperar para que cubram as despesas da casa, é lógico que vai ter. Não me entenda errado. Não estou falando que, tipo assim, a mulher não tem que ajudar em nada. Não é isso. O que eu quero dizer é que a responsabilidade, o fardo, o peso, ele precisa estar sobre nós homens mesmo. Existem casos extremos que, tipo assim, o marido ganha pouco às vezes, a esposa ganha bem e ela não quer nem ajudar. Ela quer o dinheiro dela ali para comprar a bolsa. Isso é uma coisa ridícula. Aí você tá vendo que tá distorcido? Isso aí é uma interpretação da Bíblia bem, assim, tendenciosa, né? A responsabilidade não é do cara, mas é óbvio assim. que, por exemplo, durante muito tempo da nossa vida, a Vanessa trouxe a maior parte do dinheiro. Então é uma fase, houve um momento, mas lembre-se, a responsabilidade ela precisa estar sobre o homem. Por quê? Porque a mulher tem outras responsabilidades que não tem como o homem abraçar. Alguém tem que assumir as responsabilidades de cada área da casa. Para que a casa funcione, tem que ter responsáveis por cada área. Se numa empresa não tiver um responsável pelo comercial, um responsável pelo financeiro, um responsável pelo administrativo, cada um dentro da sua área, o que vai acontecer? 5 gostam de financeiro e vai começar a brigar entre eles. Outros 3, 4 gostam de vendas e gostam de povo, de público e vai para lá. Vira uma bagunça. Terra onde não tem chefe, vira uma bagunça. Exato. O time não vai à frente, não prospera. Você precisa de um capitão no futebol. Porque que na casa não vai ter atribuições para cada um. Então, olha São 2 adultos e um monte de criança. Depende só da sua vontade de quantas. Esses 2 adultos vão ter que distribuir as responsabilidades. Casou é para adulto. Exato. Não case se você é uma criança que não quer responsabilidades. Se você quiser ser só feliz
Quero que alguém me faça feliz. Não casa, vai pagar um mês no spa, vai morar no hotel, vai ser cuidado por funcionários. Gasta seu dinheiro assim, então. Porque se você não quiser trabalho, não casa. E aí, quando eu digo que a mulher tem outras responsabilidades, eu tô falando que qual que seria o ideal? O homem traz dinheiro para casa, a mulher recebe esse recurso e gerencia para dentro do lar. Administra o lar. Não tô falando para ela ser faxineira. É ideal que vocês consigam, inclusive, com o tempo, prosperando, pagar alguém para que possa cooperar com vocês ali na organização da casa. Não quer dizer também que o marido não possa ser organizado, né, socorrer em algum momento, ajudar. Entendam, eu só estou dizendo que existem responsabilidades. O homem não vai engravidar. O homem não vai ficar meses sem poder, às vezes, se mover direito, porque está com um bucho desse tamanho, passando por um monte de problema que a gravidez proporciona. Um monte de desarranjo hormonal, a cabeça totalmente espirocada por causa de um filho. Ele não vai ter que parir uma criança e ficar ali meses de resguardo. Porque você tá a entendendo? gestação é desde o início até ganhar o neném, mais 1 ou 2 anos, você tá super comprometido. Você entende por que, homem, que você tem que assumir toda a responsabilidade da provisão? Porque nesses momentos, por exemplo, numa família saudável onde vocês querem ter filhos, não tem como ela responder isso. Não tem como. Então, assim, ela vai ter que fazer uma pausa na carreira dela, às vezes. E o mercado, meu irmão, ele não espera essa pausa. Agora, alguns casais vão optar, e aí é uma opção sua, mas eu não acho que seja o melhor também, que vocês vão optar por a mulher seguir a carreira dela, porque a carreira dela é melhor, e você abre mão da criação dos seus filhos, delega para uma creche. Não, mas é uma creche muito boa, pois é, mas a creche não é você. Ou nem tem filho. A creche não é sua família, tem outra pessoa criando eles. Vocês vão deixar eles cedo, vão buscar no fim da tarde, vocês já estão cansados, já estão exaustos, eles também estão cansados, vocês só estão hospedando na casa. Vocês não são família, vocês são hóspedes na mesma casa. Inclusive, seu filho é hóspede seu. Olha que pesado isso. E ele, é outra pessoa que está criando. É a babá, às vezes são os avós, mas não é você. Você está perdendo a oportunidade de criar seres humanos que Deus te deu para criar. Olha o tamanho da responsabilidade dessa que a mulher tem. O marido também coopera na educação. Inclusive, aqui em casa, a parte de corrigir, de impor algumas coisas, a Vanessa pede para mim que eu faça. É uma cooperação, você entende? Mas existe a responsabilidade principal de cada um dos papéis. Você tem a oportunidade de criar Nossa, seres humanos. O quê? já tem 17 minutos. Eu vou ter que fazer 2 vídeos. Fazer um vídeo da parte do homem e depois da mulher. Mas segue, porque isso aqui vai pro YouTube, então aqui pode ir embora. Você vai ter a oportunidade de criar seres humanos conforme o que você crê. Conforme vão parecer não só fisicamente com você, você tem a oportunidade de que eles pareçam psicologicamente, mentalmente com você. E você tem a oportunidade de mostrar para eles os erros que você cometeu para que eles não cometam. Tem a oportunidade de ensinar tudo que você gostaria que tivessem te ensinado. Os caminhos, você vai direcionar por caminhos que você crê que são os melhores. No nosso caso, que a gente crê que é Cristo. E a gente converteu adulto. Então, assim, você tem a oportunidade de criar seres humanos que, se você crê igual nós, que vão conhecer Cristo desde criança e vão passar por muito menos problemas do que nós passamos. Porque nós, por não conhecer Cristo desde criança, tomamos escolhas que hoje a gente se arrepende. Olha e fala só. assim, eu não teria cometido se eu tivesse conhecido Jesus menor. O caráter. Eu não Agora era uma menor. questão. Você vê que a Vanessa é mais espiritual que eu, né? O caráter, ele... Psicologia explica, tá? Ele é formado basicamente até os 7 anos de idade. E depois dos 7 anos até os 14, ele consolida. Ou seja, quando você diz que uma pessoa é mau caráter... Não, tal pessoa fez isso porque ele é mau caráter. Pois é, esse caráter foi construído até os 7 anos. O que essa criança foi exposta? Provavelmente Com os amiguinhos foi dela. uma negligência. Ela foi exposta ao quê? Ela foi criada aonde? Em que ambiente que essa criança foi criada? Ela teve acesso ao quê na infância? Quais programas de TV? Ela teve acesso à pornografia quando ela era pequena? Você entende? Ela teve acesso a muitas brigas. Ela era uma criança que Presenciou vivia... violências, inseguranças. Ela vivia insegurança. Abusos. O pai querendo sair de casa, pai querendo sair de casa, pai querendo sair de casa. Aquele negócio vai e volta, vai e volta. Você entende o que isso causa na mente de uma criança que está em formação de caráter? Tudo isso está gerando nela um mau caráter. O mau caráter, quando a gente fala que uma pessoa é mau caráter, é que ela tem um caráter que foi prejudicado na formação.
E uma As pessoa que... respostas dele na vida adulta vão ser condizentes com a memória dele desde a infância. Com o caráterzinho todo que o foi formado. repertório que ele abasteceu desde quando ele nasceu até chegar na vida E aqui adulta. eu quero dizer algo. Mas, principalmente, os primeiros anos da infância são muito traumáticos ou marcantes. Marcantes quando são bons e traumáticos, a gente vai usar a palavra traumáticos quando são ruins, né, negativos. E aqui eu quero dizer algo. Quando eu falo que o caráter é formado nessa infância, e a pessoa que é um mau caráter, por exemplo, eu tenho um caráter comprometido. Fui exposto à pornografia talvez com 4, 5 anos, não sei exatamente a idade, não lembro exatamente a idade, mas foi assim. Fui criado muitas vezes, infelizmente na minha infância mais jovem, meus pais ainda não eram convertidos. Quantas vezes eles me levaram para boteco embaixo, eu ficava embaixo da mesa no Bebê Conforto. Vocês entendem? O que era falado ali naquele ambiente? Eu não entendi ainda, mas o que foi entrando na minha cabecinha ali? Você entende o que isso pode ter causado em mim? Então isso me deixou um homem mau caráter. E aí? A pessoa que é mau caráter vai ser assim para sempre? O caráter da pessoa, ele pode ser mudado. De certa forma, pela psicologia, não. Ele pode ser mudado se você for substituindo ele pelo caráter de Cristo. Então precisa de uma obra espiritual. E não só isso. Você precisa de amadurecer. O homem precisa de amadurecer. E ele precisa deixar de ser egoísta. Então a personalidade é algo que ela pode equilibrar o caráter. O caráter são as inclinações. São as minhas más inclinações. O cara que é mau caráter, ele tem más inclinações. Mas más inclinações não quer dizer que eu vou ser mal em tudo que eu fizer. Eu só vou ter que me policiar em alguns aspectos, eu vou ter que me controlar mais em outros, eu vou ter que amadurecer mais, eu vou ter que mudar a minha personalidade, adaptar a minha personalidade, eu vou ter que buscar mais de Deus, me encher mais do Espírito, para que a minha carne, para que meu caráterzinho ruim não venha. Você entende? Agora, se você pega a sua criança desde do 0 aos 7 anos e cria ele dentro de casa, com princípios saudáveis, num ambiente saudável, falando de Deus, ele vai evitar tanto problema na vida dele. Tem a oportunidade de gerar para a sociedade um ele vai ser melhor. um bom caráter, você entende? Ele vai ter os problemas dele, ele vai ter as dificuldades dele, as tendências dele. Ele não está imune, tá? Ele não está imune, mas vai ser muito mais fácil para ele. Você conseguiu me entender? Nossa, a gente falou muita coisa importante aqui, hein? Então, tem mais alguma função do homem? Tratar a mulher com amor. Você tem funções matrimoniais, tá? Tem homem que não quer fazer... Vocês acreditam, gente? Tem homem que não quer fazer sexo. Talvez ele foi exposto de uma forma sempre nociva, sofreu alguma forma de abuso. Existem motivos. Tem muitos motivos. Não, mas tem muitos motivos. Biologicamente também. Também. Tem as pressão questões, de trabalho. Quanto mais células adiposas inchadas no seu corpo, mais hormônios femininos são liberados e menos os hormônios masculinos têm poder sobre o seu dia a dia. Você que tá gordinho demais, mano, não acha ruim que eu vou falar, mas é biológico. A natureza diz que a sua testosterona vai abaixar. Isso não vai diminuir só a sua libido, vai diminuir sua disposição, sua ousadia, sua virilidade. Né? O negócio não fica do jeito que era pra ficar. Então, meu irmão, tem uma série de problemas, mas pode ser pornografia também. O homem que tem problema com pornografia, você que tá viciado nessa parada aí, você acaba perdendo o desejo sexual pela sua esposa. E acaba fantasiando coisas irreais com ela. Aí quando você vai fazer o sexo normal, de Deus, saudável, o sexo gostoso que é pra ser do casal, você fica viajando na maionese com um monte de merda que você viu na internet. Você entende? Você povoou o seu imaginário com um monte de lixo. Então você transmite esse lixo no seu psicológico pra sua esposa. Você tá querendo que ela fale igual a pessoa fala lá, mas que lá é uma atriz. Ela fez com 1000 caras, várias vezes, ensaiado. Você tá entendendo o que você tá querendo exigir de sua esposa? Isso é muito bizarro. Então, existe uma série de problemas em relação ao sexo. Então é responsabilidade do homem satisfazer a própria esposa. Homem, aprenda a ser o cara que busca o orgasmo da mulher primeiro. Você tem que ser o cara que busca o prazer dela primeiro, porque você é muito mais fácil. Depois que ela foi, aí beleza, aí você vai. Por que eu tenho que falar isso? É estranho, às vezes a Vanessa até incomoda de falar isso, mas é necessário a gente ter essas conversas, especialmente no ambiente cristão, porque é muito comum, o homem vai lá, faz do jeito que quer e deixa a mulher ali a ver navios, terminou e ele vai, sei lá, jogar videogame e a mulher fica lá, não, mas peraí, mas acabou? E o meu prazer? Meu irmão, a sua prioridade é o prazer dela.
Eu sei que alguns homens são red pill. Red pill é uma galera que eles... Tipo, eles fazem muito esforço pra gostar de mulher, quase. Porque, assim, a mulher é um vilão. Do mesmo jeito que tem as feministas que acham que um homem é um vilão, tem um red pill que é o oposto, contrário total. Então, eles são extremamente ofendidos e arisco com mulher. Então, eles são os caras, assim, que é difícil. Tá criando cada coisa bizarra. Então, assim, nós não somos nenhum desses. Nós somos as pessoas que... Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, eu não sou um cara que sou capaz da Vanessa. Não, eu sirvo ela. E ela me serve, ela me honra. E aí agora entra a parte da mulher. O que é a função da mulher? Vamos ver se você sabe, meu bem. Eu não sei direito. Ah, meu Deus! Teoria demais, é muita teoria. É muita teoria, sim. Quem é legendário lembra disso. Honrar, respeitar, submeter. Tem mais alguma coisa, assim, como palavra-chave? Honrar. O que seria honrar? Destrincha para as pessoas. Não, eu só quero saber as palavras-chave. Não, pode ser honrar, vai. O honrar é olhar para o seu esposo de uma forma que você transmita respeito, admiração por ele, mesmo que você não veja com olhos naturais esse respeito e admiração, tenha sabedoria para você falar o que você quer ver e não enterrar o que de bom que existe com más palavras. Então, assim, com olhos bons que você pode orar para Deus te dar, você honrar as coisas boas que ele tem como qualidade. E também, no caso das conquistas, no dia a dia, você dar o lugar de honra a ele. Você dar a primazia a ele, mas por respeito, por honra mesmo. Porque assim, se Deus colocou alguém para ser o cabeça, por que você vai ficar diariamente lutando contra uma autoridade? Se você vê que algo que ele vai fazer não está coerente com o que você acha, ora por sabedoria, senta para conversar. 2, ore para Deus te dar uma visão sobre isso. Porque às vezes você quer do seu jeito, mas precisa ser do seu jeito. O outro jeito não vai funcionar. Muitas vezes a mulher idealiza uma forma de fazer algo, uma forma de tomar decisões que são irreais. E eu acho que é um traço feminino. E muitas vezes ele é alimentado por um imaginário sonhador, romântico demais. Então, dar honra é colocar o seu esposo como cabeça e falar, eu confio, Deus vai agir através dele. Então, eu vou esperar em Deus essa resposta que vai vir nele e dele. Ele é o cabeça meu, mas nós temos Cristo como cabeça dele, que é melhor ainda. Então, assim, de forma calma, confia e entrega a honra ao esposo, porque Deus vai te honrar. Você não está desprotegida na mão de um homem falho e crianção. Você está entregando a proteção na mão de um homem, crendo que atrás dele tem Deus que está protegendo ele. Mesmo que você não esteja vendo isso, mesmo que ainda não seja realidade nos seus olhos. Porque eu sei que algumas mulheres vão falar, sempre que eu vou falar, por exemplo, de honrar, que às vezes eu tento ensinar algumas mulheres, né? E eu falo de honrar, falo de elogiar, falo de validar esse homem. E aí as mulheres falam, mas vou fazer isso, ele não merece, não sei o quê. Entenda, esse é a sua função, independente de merecer. Assim como esse homem que eu te descrevi, eu descrevi durante 20 minutos um estilo de homem. Você gostou, né? Um homem bacana, um homem ideal. Ele tem que ser esse homem, mesmo que a mulher dele seja complicada, chata e tranqueira. Ele tem que ser. Porque senão ele vai ficar sempre exigindo. Não, peraí, eu tenho que esperar ela fazer para eu fazer. E aí você entrou num contrato. Aliança não é contrato. Contrato é, faz sua parte que eu faço a minha. Esse é o nosso combinado. Mas aliança não é assim. Aliança é, eu tenho o meu papel, eu tenho a minha função e eu vou cumpri-la, independente do outro. Da mesma forma a mulher. Então, honre o seu marido, elogie o seu marido, valide o seu marido, mesmo que ele ainda não esteja correspondendo dessa forma. Por quê? Porque essa é a sua função. E faça isso crendo que quem vai trabalhar ele não vai ser você. Exato. Você honra a Deus e honra o seu marido. Você honra a Deus quando honra o marido. Exato. E você honra o marido quando você confia que ele está sendo usado e guiado pelo Espírito. E eu vou te falar, ele vai tomar as decisões muitas certas. vezes a Vanessa honrou e confiou e eu coloquei nós em um monte de enrascada financeira. Você lembra?
Os marketing multinível, tranqueira. Mas confia, Deus não te deixa desprotegida. Você não é a vítima do seu esposo. Pode ser que por algum momento vocês passem algum nível de dificuldade. Esses dias tinha uma mulher desesperada querendo terminar o casamento porque o marido tinha quebrado. Eu falei, ô dona, deixa eu te contar uma coisa. Toda pessoa bem-sucedida quebra. Todas. Algumas vezes. Nós quebramos muitas. Sabe o que nos motiva muitas vezes a falar essas coisas na internet? É justamente essa visão de tipo assim, só comigo. Só comigo acontece isso. As pessoas vêm pra gente falar isso. As pessoas são extremamente inocentes quando passam por um problema. Elas acham que esses problemas do casamento são exclusivos da casa delas. O diabo inventou aquela bomba e deu pra eles pela primeira vez. E todos os 2000 anos anteriores e mais sei lá quantos mil anos antes de Cristo, o diabo tinha outros métodos. Agora o método, por exemplo, traição só aconteceu na casa dela. Problema financeiro do marido quebrar e tomar más decisões só aconteceu na casa dela. Não admirar o marido e ter que validar mesmo sentindo que você está mentindo, acontece só na casa dela. Só na casa sua elogiar é difícil, só na casa sua andar a segunda milha é difícil, só na casa sua é necessário perdoar, só na casa sua é necessário perdoar mais de uma vez, só na casa sua de vez em quando aperta as finanças. Não é, deixa eu te contar. Quais outros os problemas que o povo chega assim, meu Deus, na minha casa... Viciado em jogo, tá perdendo dinheiro no jogo. Pornografia, só na minha casa. Meu marido é o pior homem do mundo. Ele está com um problema com bebida. Nossa, quantos outros, infelizmente, não é felizmente, nós estamos comemorando os problemas, nós estamos só querendo dizer que você não está sozinha nesse mundo. É muito mais comum do que você imagina e já estava escrito na Bíblia. E que teve um monte de gente que passou por isso e resolveu. A maioria das pessoas não lê a Bíblia, nem no celular, nem de papel. Lá fala que os irmãos passam pelas mesmas aflições. As aflições não são muito criativas. O diabo deve ter uns 15, assim, 15 caminhos que ele tenta contra todo mundo. Caiu nesse, aí ele insiste mais nesse lado. Ah, não caiu naquele? Então ele nem mexe com aquilo mais. Na minha casa, tem muitos familiares meus que têm problema com bebida. Aí, por exemplo, eu escolhi praticamente nunca bebo. Aí o diabo nem me tenta sobre isso, entendeu? Mas, por exemplo, existem outras coisas que ele vê que se ele fizer comigo, às vezes, por exemplo, com ansiedade, ele consegue me derrubar. Eu já tive que tomar remédio para ansiedade várias vezes, infelizmente. Não é glória, não é bênção. Mas é uma área que às vezes o diabo me derruba. E aí o que eu faço? Vou desistir. Ah, meu Deus, eu errei mais de uma vez, eu caí na ansiedade, mais de uma vez eu precisei ir num psicólogo e tomar remédio? Não, eu vou cair não, eu vou arrastando, mas eu vou para Cristo. Eu falei isso para uma amiga minha, porque... qualquer coisa, ela já estava querendo desistir e fugir. Eu falei, minha filha, nem que seja descabelada, se arrastando, você não para. O diabo está ganhando? Pois é, não para. Ele perde quando ele vê você não parando. Não pare por nada. Continue avançando, mesmo que pareça que é só 1 centímetro. Na sua cabeça você idealizou que você ia andar 10 metros hoje, mas você errou várias vezes e andou só 1 centímetro. Louve a Deus, porque esse 1 centímetro. Você que está passando por problema. E continue andando. Você que está passando por problema, é um dia de cada vez. A Vanessa, eu lembro que você me marcou aquilo que você me falou. Você falou assim, basta a Deus eu pensava, Senhor, me dá mais esse dia. No outro dia, Senhor, me ajuda a passar por esse dia. Eu falava, Senhor, eu não aguento, me ajuda a passar por esse dia. Eu falava em oração, às vezes com a minha irmã no telefone, que foi uma pessoa que me ajudou demais. Eu falava, Alessandra, eu acho que eu não aguento nem mais um dia. E aí ela, não, vamos orar. Aí eu venci aquele dia. Aí no dia seguinte eu falava a mesma coisa. Eu falava, eu acho que eu não aguento nem mais um dia. E aquele outro dia passou, e quando eu vi, passou 1 ano, passou 2 anos, e a gente venceu. Então, assim, às vezes os problemas vão ser longos. Às vezes as dificuldades da esposa, eu falo porque eu sou a esposa, eu não posso falar pelo marido. Mas às vezes no nosso olho, você queria que o problema se resolvesse em 1 dia, 2. Às vezes os problemas de adulto não se resolvem em 1 dia, 2, a maioria das vezes. Existem milagres, mas existem muitos problemas que são resolvidos no processo. Isso a gente já falou várias vezes. E às vezes demora 1 ano para resolver um problema. Às vezes demora 2, às vezes demora mais. Mas eles vão se resolver por causa de Cristo, porque Deus tem interesse em restaurar um casamento. Deus tem interesse em prosperar sua família. A gente não prosperou em 1 dia. A gente errou muitas vezes. O Ricardo faliu e tomou más decisões financeiras várias vezes. Muitas. E aí,
Muita gente chegava ao meu redor tentando fazer eu desonrar ele. Tentando jogar areia em cima do problema para pesar mais e eu não dar conta, né? E aí o que eu tinha como opção? Desonro meu marido, conto todos os podres dele, ou eu guardo calado e continuo tentando crer em Deus mesmo não vendo. E aí isso é uma forma de honrar. Cala a boca, não conta tudo pros outros e continua andando. E ó que eu sou uma pessoa que conta tudo, com muita facilidade. Você me pergunta, eu conto tudo. Às vezes minha pastora fala, não precisa falar de tudo para todo mundo. Eu aprendi uma coisa, eu falo para quem pode te ajudar. Mas às vezes também existem momentos que é testemunho. Então, né, quando o momento é testemunho, a gente pode falar, né? É. Então, no nosso processo, não falar muitas vezes era uma forma de honrar. Deixa eu exemplificar aqui uma parada para vocês entendendo no tema honrar. Quando o seu marido ele ainda não é provedor, ele ainda não é aquele cara que você espera, ele tá tendo muita dificuldade, ele não tá te tratando como você gostaria. Quando você se torna... Lá nos Estados Unidos é muito comum. Aqui no Brasil... Porque eu fico monitorando o vídeo aqui, tá, gente? Por isso que eu olho toda hora pro relógio. Lá nos Estados Unidos é muito comum aquele cheerleader, né? Que é líder de torcida. E se enxergue como sendo uma líder de torcida do seu marido. Vocês já viram quando um time tá perdendo, aí vem os líderes de torcida e faz aquela coisa, você vai ganhar, você vai vencer, eu não sei, eu acredito em você. Aí tem todo aquele negocinho. Beleza, hein? Aí tem toda aquela paradinha. Não precisa, tá? Não, aí tem aquela parada e dá um gás na galera e eles, vamos. Seja essa mulher. Seja essa mulher que apoia ele, injeta energia nele, injeta desejo nesse homem, fala que ele é o cara, fala que ele é bom, ele precisa disso. Toda vez que eu falo isso, algumas mulheres falam, mas eu vou ficar babando de homem. Não, ele é seu marido. Por exemplo. É você que vai colher. Quanto mais você valida, quanto mais você elogia, quanto mais você coloca esse cara pra cima e fala que ele é o bichão, mais ele vai ser e ele vai honrar sua casa. Então aprenda a ser a líder de torcida desse homem. Tudo que um homem precisa é isso. Ele precisa de uma mulher que torça por ele. É só isso. Honre ele publicamente. Honre ele nos bastidores, quando você está em casa. Valide ele. Meu bem, eu sei que não deu aquela venda, não aconteceu aquilo, mas vai. Eu acredito em você. Deus vai te abençoar. Uma mulher que sabe chegar cedo e falar para um cara antes de sair para o trabalho que ele vai alcançar, que ele vai trazer sustento para casa. E ela falar, eu creio, porque Deus me deu você. Você vai sair dessa casa, você vai trazer comida, você vai trazer dinheiro, você vai trazer venda. Eu confio no marido que eu tenho, eu confio no Deus que te acompanha, eu confio no Deus que nós servimos e ele vai te honrar e eu te honro. Você vai proteger a nossa casa. Nossa, se você fala um texto desse logo cedo, olhando no olho do seu marido e dá um beijão nele, dá uma esfregada nele, você vai... Esse cara vai pro trabalho cuspindo fogo. Ele vai pro trabalho com sangue no olho, com a faca no dente. Você tá entendendo? O que é que você ia falar? Às vezes a gente não é tão emocionado assim pra falar, às vezes o dia a dia é pesado. Mas o fato de, por exemplo... Eu tô exemplificando, tá? O fato de, por exemplo, seu marido às vezes muda de carreira. Você fica com medo, você tem medo, é natural a esposa sentir medo numa mudança. Mas creia que se Deus direcionou ele nessa mudança, apoie. Se for necessário, se o seu emprego, igual foi um caso nosso, for mais estável, invista. Às vezes o Ricardo tentava marketing multinível, algumas coisas que ele foi participando, eu comprava o kit. Eu pagava, dava o dinheiro e ia lá. Ele falava, eu vou tentar isso. A gente pagava um curso, a gente tentava capacitar, tentava segurar as contas enquanto ele tentava criar essa nova oportunidade. Às vezes eram más decisões que foram tomadas, mas tudo vai cooperar para o bem. Deus tem nessa palavra que tudo vai cooperar para o bem. Amém. Os testes e, no caso, os aprendizados de cada área somaram para as coisas que ele conseguiu como sucesso depois. Amém. Os vídeos, as palestras, as coisas até que os ele aprendeu, vieram muitas vezes de outras áreas onde ele foi sendo colocado por Deus. Foram os pontos foram que se foram conectar abrindo, só depois. Que naquele momento não pareciam lógicos, mas o confiar em Deus muitas vezes não é lógico diante dos olhos. Circunstâncias e fatos nem sempre. Muitas vezes vai ser loucura. Porque fé... Às vezes, fé é isso, né? Você não está vendo, mas você crê que Deus está por trás, controlando e direcionando. Então, isso é honrar e respeitar ao mesmo tempo também, né? Respeitar fisicamente, isso aí é básico, né? Mulher, não saia nos tapas com seu marido, não provoque.
O que mais que a gente pode falar? A gente teve atritos. Há muitos anos atrás a gente teve atritos, sim. Só que eu vi que existia um limite em um momento de ansiedade, de estresse a mais. Eu sabia que se eu ficasse fustigando, ia partir para uma coisa ruim, que eu não queria chegar. Então, para que eu vou chegar? A mulher tem o poder de deixar o cara maluco, no sentido negativo também. Então, não pise nas linhas. Não, você fala, não, eu quero sair de perto agora, não vamos conversar depois. Respeite isso, respeite o tempo, respeite essa respiração que ele está pedindo. Não fique fustigando, não fique insistindo, provocando. O que a Bíblia diz? Isso é um respeito básico. Que a Bíblia, no do homem eu comecei com a Bíblia, e sobre da mulher, o que ela diz? Seja submissa. E ela diz, eu vou puxar uma coisa lá, ainda sobre falar coisas, sobre fustigar. Tem um versículo bíblico que diz que é melhor morar no meio do deserto com as bestas lá do deserto do que dentro da casa com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? Caçando briga. Caçando briga e reclamona. A pessoa que reclama sem parar, existe outro versículo que diz, provavelmente Salomão, é porque também, né, tinha 1000 esposos o animal. Aí ele, é óbvio que no meio dessas, pensa, era muita goteira, porque ele fala que tem uma mulher que fica reclamando, é igual uma goteira pingando na sua cabeça o dia inteiro. Agora você pensa, 1000 mulheres de goteira pingando na cabeça dele. Então, assim, a mulher que reclama o dia inteiro em casa, entenda, a reclamação tem mudado sua casa? Tem melhorado seu marido? Todos esses anos que você reclama muito? Não melhorou, né? Nossa, deixa eu te contar. Só piora. Só piora, tá? Não vai resolver o problema. Então aprenda a conter-se da reclamação. Não estou dizendo que você nunca pode ter um dia de feedback. Vocês dois, com maturidade, reunir, no momento desconectado de emoção, falar, meu bem, a gente precisa alinhar isso, isso e isso. É uma coisa. Agora, a pessoa que chegou na cozinha, ela reclama de alguma coisa do copo. Aí ela vai para a sala, ela reclama de alguma coisa que está na sala. Ela vem pro quarto, ela reclama de alguma coisa que está no quarto. Ela vê o marido no sofá, ela reclama que ele está no sofá. Às vezes não tem nada pra fazer, mas ela olha no sofá, parece que é automático. Peraí, o que você tá aí, não sei o quê, não vamos fazer tal coisa. Então, esse hábito, e é natural que esse hábito aconteça, tá? Infelizmente, esse hábito de reclamar, de ser rixosa, às vezes você tá cometendo ele e você nem tá vendo. Só que você tá destruindo o seu marido. Você está fazendo ele ficar com a cabeça cheia. Então, isso faz parte da função da mulher. E a Bíblia também diz sobre submissão. O que é submissão na sua visão, meu bem? É aceitar a autoridade dele e andar conforme ela. Porque existem decisões, onde eu vou morar, onde vai trabalhar, coisas que não precisa ser a mulher à frente disso. Deus deu o homem como cabeça e essa posição. Então se submeta a decisões, mesmo que você não concorde com ela. Honra, respeito e submissão estão muito ligados uma com a outra. Quando você se submete, quer dizer que eu sou mais importante? De forma alguma. Como um capitão do time não tem jogo se ele entrar sozinho. E um time sem capitão fica meio perdido. É porque quando a gente fala a palavra submissão, as mulheres de hoje em dia fazem igual aquelas... Arrepia todo. Entenda, submissão não é uma hierarquia. Não existe uma hierarquia dentro da casa, não é isso. Submissão existe alguém que é o líder que toma as principais decisões, assume as principais responsabilidades e sofre o dano pelas decisões. Às vezes vocês conversaram, definiram juntos o que tinha que fazer. Você fez, tomou bordoada, a responsabilidade é sua, meu irmão. Você é o líder. O ônus e o bônus. Você entende? Então, agora, igual no jogo de futebol, no mesmo exemplo, quantas vezes... Água. Pegar água? Somente. Oh, meu Deus. Quantas vezes, num time de futebol, aconteceu o time, tem um capitão, que é aquele que toma as principais decisões, só que ele consulta, inclusive, os outros do time, e às vezes, o que foi o destaque não é o capitão. Da mesma forma vai acontecer com você, marido e esposa. Muitas vezes, a honra principal de alguma decisão, de alguma circunstância, vai ser da esposa, mas no final das contas, quem ganhou? Foi o time. Então tire isso da sua cabeça de que o homem quer ser mais importante, que ele quer ser maior, que ele quer mandar. Existem homens que são machistas e se impõem de uma forma ruim? Existe, mas isso aí não é o que a gente está ensinando. Isso não é o que eu estou ensinando. Isso não é o que a gente ensina no Legendários.
A gente não ensina legendários homens a ser machista e a ser bruto. A gente ensina tudo isso que eu te falei nos 20 primeiros minutos de vídeo. A dar a vida pela esposa, a honrar a esposa em todos aqueles aspectos, proteger a esposa em todos aqueles aspectos. Dar prazer para a esposa em todos aqueles aspectos. Cuidar dela com a parte mais frágil. É isso que a gente ensina lá. Só que as pessoas veem o movimento, escutam uma coisa da boca de outro que não tem nada a ver, falam, tá ensinando o povo a ser machista. Muito pelo contrário. Nós estamos ensinando homens a darem a vida pela esposa, a serem honrosos com a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Você trouxe muita água? Até acho que eu até não trouxe, até acho que eu vou querer um pouquinho aí. Dá um golinho aí. Dá uma virgulinha aí. Mas explodir de vontade de você. Chega pra cá. A parte... Agora, acho que pra finalizar, você viu que a mulher não tem nem tantas funções assim, né? É chato a parte dela das vezes. Sobre sexo, meu bem. Uai, a única ordem que é bem equilibrada, não tem muita discussão, é essa, né? O corpo é de um e de um é do outro, então subentende. A palavra de Deus diz, não se privem. Não prive o seu cônjuge. A Bíblia diz, não prive ele para que não venhais cair em tentação. Não é o Ricardo que está dizendo, não é o mau caráter que está dizendo. Isso é a Bíblia dizendo. Não se privem para que vocês dois não sejam tentados. Para que não entrem em incontinência e sejam tentados. Isso é o que a palavra de Deus está te dizendo. O sexo é um presente de Deus pro casamento, pro homem e pra mulher. E eu vou te dizer... Pra desfrute das duas partes. Não é uma coisa que é pra ser bom pro homem e ruim pra mulher, ou ela é vítima do sexo. Às vezes, culturalmente ou religiosamente, muitas mulheres vêm com a ideia de que ela é vítima do sexo. Tipo assim, vou sofrer o dano aqui agora. Ele vai me usar. Pois é, era pra ser o prazer dos dois, era pra ser um presente no casamento, inclusive, do casamento. Ó, é claro que, em alguns momentos, você vai estar cansada. Em alguns momentos, você não vai estar com vontade de fazer sexo. Vice-versa. E vice-versa. Ó, e aí, quando eu falo isso, é muito comum, meu bem. Eu falo, por exemplo, que a mulher, às vezes, vai fazer sem estar com muita vontade. Aí começa, vai brotando. Elas parecem que elas saem da terra, assim, ó. Elas vai brotando. Não vai fazer. Sem vontade, não vou fazer. Isso é um termo que é estupro marital. Nunca tinha ouvido falar isso na vida. E aí, as mulheres criam um negócio. Você é adulto. Às vezes, você vai fazer sem estar com muita vontade mesmo. E no meio do brinquedo lá, a vontade vem. Só que você vai começar sem ter. Por quê? Porque às vezes o hormônio dos dois, o libido dos dois não tá ajustado. Talvez naquele dia ele tá com muita libido e ele quer, ele precisa. E aí você nega, você retém. Quantos casos de mulheres que retêm o sexo do marido? Tipo assim, meses. O cara sofrendo meses. Semanas sem fazer sexo. É muito esquisito isso. E talvez vocês tenham que procurar ajuda, inclusive, de médico, de psicólogo, de terapia, hoje oração. Em dia, se o seu cabelo cai, você vai no médico. Se você sente dor em alguma parte do seu corpo, você vai no médico. Então, saiba que existem médicos, ginecologista, urologista e todos os sexólogos, não sei lá mais o quê, as variações, psicólogo, que tratam problemas nessas áreas. E existe medicina, e medicina é bom, psicologia é bom. Deus criou a inteligência, criou a sabedoria. Ele fala que ele oculta as coisas para que a gente tenha o prazer de descobri-las. É como se Deus brincasse com a gente e deixasse a gente ter um trabalhinho de descobrir as coisas. Pois é, foram descobertos métodos, remédios, terapias. Por que não? Pra que ter uma vida ruim se era pra ser bom? Então, mulher, não negue sexo pro seu marido. Marido, não negue sexo pra sua mulher. É importante demais pra vocês. Tenha como um pacto entre vocês de fazer isso ser tão bom que vocês queiram mais e mais. E assim, se uma das partes não estiver alinhada, procura ver os motivos, que podem ser N, mas muitas vezes pode ser um trauma, psicólogos resolvem. Muitas vezes pode ser biológico, endócrinos, ginecologistas resolvem. Pode ser, sei lá, uma má formação, a gente não sabe o que pode ser. Pode, tá? Vai Uma má médico, formação gente. às vezes gera muita dor na hora do sexo para alguma das partes. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Então, resolva. É importante, o sexo é importante demais para vocês. E lide com o sexo, com relação ao sexo, de uma forma mais leve.
é um presente de Deus para o casamento. Só isso. Pensa, Deus criou algo como se fosse um presente para o matrimônio. Deus cria coisas ruins? Deus cria coisas boas. Deus, ele quer coisas boas no casamento, ele quer coisas boas para nós. Então, assim, por que para mim tá ruim? Então, eu vou orar sobre isso, eu vou procurar profissionais para resolver isso. E tenha isso em mente, é para ser bom. Pensa assim também, se seu esposo está com fome, você não correria e iria preparar uma comida para ele? Lide com o sexo como se fosse comer, gente. Seja mais leve. Não seja uma coisa tão estranha assim de se falar, não seja uma coisa tão estranha assim de se pensar, não seja uma coisa tão estranha assim de conversar um com o outro. Tem pessoas próximas que falam, eu não tenho liberdade de falar nada sobre isso. Eu falo, minha filha, tá muito errado, porque você casou, você não dava conta nem de conversar. Acho que tem que... Ó, a pessoa pesada. Cresce primeiro, depois casa. Comunicação, deixa eu falar para vocês aqui, para a gente finalizar. Dia mal, conversa. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dores, hoje eu estou TPM, hoje eu estou isso, aquilo, outro. Quando sua mulher falar isso, que ela tá com dores e tudo mais, se propõe. Respeite. Vai fazer uma massagem nela, começa a massagem lá no pé, gasta tempo ali e tudo mais. Você vai ver que no meio do negócio, até depois que ela relaxou, acontece. Olha só. Mas é porque os caras não sabem nem fazer uma preliminar. Preliminar não é você já começar lá embaixo, não, meu irmão. Preliminar começa de manhã. É no bom dia. É no ajudar ela com alguma coisa. É no ouvir ela, entender a dor dela. É um momento de afeto que você tem ali, tentando ouvir a mulher. Você lembra que eu disse que às vezes é um esforço para você ouvir? Porque você não gosta de conversar? É ouvir. Então, às vezes, são essas pequenas coisas que você está formando o caminho para você estar namorando à noite. Então aprenda a fazer isso, homem. Larga de ser toscão, né? Eu usei a mesma palavra. Larga de ser toscão, aprende a fazer. Tem um livro, gente, que eu quero aconselhar que vocês leiam, que é As 5 Linguagens do Amor. Lá você vai leia ele na perspectiva de entender qual é a linguagem do meu cônjuge e fazer. Não leia na perspectiva de, peraí, a minha linguagem é essa e ele não faz. Não, às vezes se você quiser comunicar para ele, falar, ó, meu bem, eu entendo melhor quando você faz isso. Fica a dica. Eu me sinto mais amada quando você me dá presente. Por exemplo, presente para mim não faz o menor sentido. Não que eu não goste, mas você sabe um trem que não faz muito sentido? Se ninguém me der presente, eu nunca vou lembrar. Por isso que às vezes eu não dou presente, porque não é importante para mim, mas é a linguagem dela. Aí me lascou, porque aí esse hábito é meu, essa falta de desejo por presente, essa falta de importância por presente é minha. Só que aí, como eu trato ela assim, ela não se sente amada. Olha que merda. Então, existe outra linguagem que é toque físico. Aí, às vezes, um gosta de toque físico, o outro não gosta. Eu gosto. Homem, normalmente, gosta muito de toque físico. Então, pega em mim o tempo inteiro. Passou, me dá uma apertadinha. Nossa. Não, Não. Pode pegar. É bom. O homem gosta desse trem. Você tem que fazer. Então, assim, toque físico é importante. Eu gosto de toque, carinho. Eu amo ficar pegando em mim, pega no cabelo toda hora, pega em mim, no meu corpo inteiro, pega. Gosto. Aí, por exemplo, tem outra linguagem do amor, que é palavras de afirmação. Homem. É quase assim, via de regra, quase todos os homens que eu conheço são aficionados com palavras de afirmação. É assim, é a linguagem do amor. Ele se sente amado, ele se sente honrado quando você elogia esse cara, quando você fala bem dele. Então, faça isso. Faça isso, porque ele vai se sentir amado, você vai melhorar esse homem. Entenda, quanto mais você o elogia, mais ele melhora. Tem outra... Tempo de qualidade. É mais feminino. Mais feminino. Gastar tempo junto. Ficar olhando. Olha no olho, faz um elogio, mexe no cabelo, passa a mão no rosto, dá um beijinho no rosto, dá um beijinho de língua. Quantas vezes, meu irmão, há quanto tempo você não dá um beijo de língua espontâneo na sua esposa, sem ser na hora de transar? Hoje nós tava no carro, a gente deu um beijinho, você viu? Um beijinho, beijo mesmo. Derreteu. Um pouquinho que a gente beija. Então... Você testemunhar tudo. Não, mas o que eu tô querendo dizer para as pessoas é que assim... A gente tem 23 anos juntos. É normal que você esqueça. A gente já passou muitos dias sem dar um beijo. Normal. Beijo de língua. Passou vários dias. Normal. Estando bem. Estando agora numa fase boa. Então é coisa que a gente esquece. E é importante esse tempo de qualidade. Assistir um filminho junto. Fazer uma caminhada pegando na mão. Tá no shopping. Aqui é algo que eu tenho que me policiar. Eu tendo a andar. Eu vou andando, meu irmão.
E ela vai parando nas lojas. Meu irmão, gasta tempo, volta, pega na mãozinha dela. Olha nas lojas com ela. Eu sei que é chato pra nós, mas pra ela não é. Então é importante. Ela se sente amada, é a linguagem de amor. Qual que é a outra linguagem de amor? Serviços. Homem também gosta de serviço. Você quer ver um negócio? Faz um cafezinho pra mim. Acorda cedo, faz um café pra mim, faz um pão de queijo, monta um café da manhã pra mim. Aquilo ali é um negócio que eu falo assim, meu Deus, eu acordei no paraíso hoje. O ser servido, o ir lá pegar coisas pra mim, fazer coisas pra mim, isso é extremamente importante pra mim. Talvez a linguagem do seu marido, talvez a linguagem da sua esposa. Talvez, Maria, a linguagem da sua esposa é validação. Talvez a linguagem dela é esse tempo de qualidade, é presentes, que talvez não é importante para você, e vice-versa. Então, leia o livro para você entender qual é a linguagem da pessoa e pergunte para ela o que é melhor. Pergunte o que toca o coração dela. Meu bem, nós gravamos 55 minutos de vídeo. Impressionante isso aqui. Nós somos verdadeiras máquinas de Falar. de parlar. Amanhã nós vamos pra Portugal, gente. Eu não sei que eu vou postar esse vídeo, às vezes eu vou postar ele amanhã. Talvez eu já estou em Portugal e você está me vendo aqui. Oi. Que humor duvidoso. Deus abençoe vocês. Antes de finalizar o vídeo, eu queria orar. Você quer falar mais alguma coisa? Uma borboletinha borboleta no linda. No meio do vídeo. Você quer orar? Você quer falar alguma coisa antes? Ficou alguma coisa entalada aí ou não? Não esqueci. Tá, então deixa eu orar por vocês. Paizinho, A borboleta passa. Pai, eu intercedo por esses casais. Mais importante do que o que eu tenho para falar é a unção que eu carrego. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esses casamentos. Que o Senhor traga saúde para Vanessa, saúde para as mulheres. Que o Senhor abençoe o lar dessas pessoas que estão nos ouvindo. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida sexual deles. Abençoa, Senhor, a comunicação. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que os maridos que têm estado distantes, que eles se voltem para casa. Que as esposas que têm estado distantes, que elas se voltem para casa. Que não haja um ambiente de rixa, um ambiente de discussão, um ambiente de intrigas, mas que haja um ambiente de paz na casa deles, que haja um ambiente de unção, que o Espírito Santo do Senhor repouse sobre essa casa, que a casa deles seja um lar, um jardim de desfrute, que o marido tenha desejo de terminar o expediente para voltar para casa, que ele tenha desejo, porque ele sabe que lá ele vai encontrar frutos no jardim, ele vai encontrar flores, árvores aromáticas, ele vai ter prazer de chegar na casa dele. Eu abençoo os filhos dessas pessoas que estão nos ouvindo, declaro em nome de Jesus que os filhos são herança do Senhor, que são flechas na aljava e eles vão ser lançados, que esses filhos vão dar muito orgulho. Eu abençoo essas casas, abençoo essas famílias, declaro que são do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.